Olá, ser humano noosférico, aqui é a Nayara. Bora aqui para mais um capítulo do livro O Fator Maia. Iniciando em 3, 2. Os Maias, adivinhos da harmonia. Felizmente, o caminho pessoal que me levou até o Fator Maia floresceu em virtude de interesses semeados pelo estudo da história das artes, resultando finalmente em maravilhosas reflexões e inspirações surpreendentes de natureza galáctica. De fato, o conhecimento que temos dos maias deve-se ao fato de nossa imaginação ter sido impressionada pelos objetos de arte e pelos textos arqueológicos deixados por essa civilização. Embora recentemente o National Geographic Society tenha trazido tenha trazido os maias a público através de páginas coloridas mostrando ruínas misteriosas e trabalhos em pedras nas florestas da América Central, é preciso ter em mente que as informações atuais disponíveis sobre esse povo datam de pouco mais de 140 anos. Quando a equipe artística e arqueológica de John Stephens e Frederick Keft Wood publicou livros primorosamente ilustrados que documentavam suas viagens pelo Yucatán e pela América Central na década de 1840. O resultado foi nada mais, nada menos que sensacional. Aquilo significava a descoberta virtual de uma civilização perdida, com todo o romance e fantasia que essa imagem pode evocar. Escritores e exploradores do século XIX, como Charles Presser de Bilbourg, Lord Kingsborough e Auguste Le Plongeon, enquanto traziam à luz algumas questões de interesse arqueológico, também se apressaram em relacionar os maias com os antigos egípcios e com os atlantes. Outros escritores como James Churchward e Lewis Spence aproveitaram ao máximo a aura atlante-lemuriana que eles atribuíram às ruínas e às escrituras hieroglíficas dos maias. Ao mesmo tempo, no final do século XIX, arqueólogos e pensadores mais científicos como Alfred P. Maudslay, Ernest Willem Forstmann e Herbert J. Spinder tinham se debruçado sobre o sistema matemático e astronômico, que, é claro, para a mente científica era o aspecto mais fascinante dessa civilização. Por volta de 1927, foi concluída a chamada correlação Goodman-Martinez-Hernandez-Thompson entre as cronologias maia e cristã. Isso significava que o começo do grande ciclo maia tinha sido localizado entre 6 e 13 de agosto de 3113 a.C. no calendário cristão. Na cronologia maia, a data é escrita 13.0.0.0.0. Essa mesma data, 13.0.0.0.0, se repetirá novamente em 21 de dezembro de 2012, depois de Cristo. Isso quer dizer que, entre a primeira data de 13.0.0.0 e a segunda, 13 ciclos de pouco menos de 400 anos cada um se passaram. Esses grandes ciclos de 394 anos são chamados de Bactuns pelos maias, uma vez que o coeficiente 13 na data 13.0.0.0.0 diz respeito ao término de um grande ciclo de 13 Bactuns.
O primeiro Bactum do novo ciclo é, na verdade, o Bactum 0, o segundo ciclo, Bactum 1, e assim por diante. Portanto, a data correspondente a 2993 a.C. seria escrita 0.1.0.0.0. O que se chama de civilização maia clássica ocorre em sua maior parte no 10º ciclo, Bactum 9, de 435 a 830 d.C. E, portanto, quando escritas em nosso sistema de notação, a maioria das datas decifradas aparecem assim: 9.13.10.0, 702 d.C. Depois falaremos mais sobre isso. Foi em 1935 que Sylvanus Griswold Marley. Olha, eu não sei necessariamente se eu estou pronunciando esses nomes corretamente, ok? Talvez os mais sensíveis dos arqueólogos científicos em seu estudo um tanto árido, Guidebook The Ruins of Kiringhua sintetizou aquela que é ainda a mais esclarecida das opiniões dominantes sobre os maias. Trecho. Quando estão as realizações materiais dos antigos maias na arquitetura, escultura, cerâmica, artes lapidárias, trabalhos em plumas, tecelagem em algodão e tintura, as suas realizações intelectuais, invenção da matemática posicional como concomitante desenvolvimento do zero, construção de uma elaborada cronologia com um ponto de partida fixo, uso de uma contagem de tempo tão precisa quanto o nosso próprio calendário gregoriano, conhecimentos de astronomia superiores aos dos egípcios e babilônicos. E todo esse conjunto é julgado à luz de suas limitações culturais que, em média, aproximavam-se às do começo do Neolítico no Velho Mundo. Podemos aclamá-los, sem medo de errar, o povo aborígene mais brilhante desse planeta. Por mais favorável que possa ser essa avaliação, permanece a conjectura de que, apesar do seu brilhantismo, os maias eram neolíticos e aborígenes. O que o uso desses termos realmente significa? Neolítico, última fase da Idade da Pedra, e aborígene, do começo do tempo antes da civilização, são medidas de estalão do progresso. Ao utilizá-los, a mente é condenada a pensar que, por mais brilhantes que tenham sido esse povo, pertencem irremediavelmente ao passado, são uma anomalia e, portanto, de pouca utilidade no presente. Entretanto, frequentemente se pergunta se os maias eram aborígenes neolíticos, praticamente desconheciam a metalurgia e o uso da roda, e o que eles estavam fazendo com um sistema matemático tão sofisticado. Por que eram intelectualmente tão bem dotados? Quando se considera que os maias clássicos floresceram entre 435 d.C. e 830 d.C., o período da Idade das Trevas na Europa, na verdade, eles... me perdi aqui, pera. Na verdade, eles não estavam tão distantes, pelo menos no tempo. Pelos padrões gerais, as últimas fases da Idade da Pedra ocorreram em outras partes do mundo de 6.000 a 12.000 anos atrás. Algo está errado. Serão os maias? Ou o estalão com que eles estão sendo medidos? Algo está errado. Serão os maias? Ou o estalão com que eles estão sendo medidos? Desde que Marley escreveu a sua apurada avaliação arqueológica em 1935, algumas descobertas espetaculares têm sido feitas, tais como os murais de Bonampak em 1946 e o túmulo da pirâmide de Palenque, escavado em 1952. No geral, tem ocorrido um aprimoramento gradual da arqueologia maia, inclusive com o surgimento da arqueoastronomia,
com uma nova disciplina. Além disso, o uso do computador tem propiciado avanços na decifração dos hieroglifos, embora, na maior parte, apenas na identificação de nome de líderes dinásticos, tais como Pakalvotu, de Palenque. Porém, apesar desses avanços da arqueologia, a verdadeira história dos maias permanece ignorada. Em sítios como Quiringuá e Copán, os hieroglíficos gravados em pedra com espantosa precisão e elegância excitam a mente com sua impressionante quantidade e um desconcertante senso de ordem. Serão eles assim tão impenetráveis? Em nossas reflexões são apresentados vários outros fatos referentes aos maias clássicos, embora existam representações do que parecem ser prisioneiros no final do período clássico. Em todas as suas esculturas, praticamente, não há cenas de guerra. E quando os maias começaram a construir em pedra seus centros astronômicos cerimoniais no final do 8º Bactum, entre 200 e 400 d.C., o sistema matemático e de hieroglifos já estava todo formado, perfeito em cada detalhe, e há pouca evidência de estágios formativos, de tentativas e erros. É um sistema completo de notações e cálculos astronômicos, acompanhado de um código hieroglífico altamente desenvolvido. A isso, acrescente a interrupção abrupta de construções e particularmente de registros de datas por volta de 830 d.C. E você encontrará aí o mistério maia por completo. Vamos resumir então o que geralmente se sabe a respeito dos maias. Há mais de 2000 anos, na América Central, um povo chamado Maia começou a deixar pistas e indicações de sua presença. Na região que os arqueólogos denominam Mesoamérica, México e América Central. Precedeu os maias um misterioso grupo chamado de Olmecas, cujas origens ao longo da costa do Golfo do México datam de pelo menos 4000 anos, e também os zapotecas das montanhas de Oaxaca, no sul do México, cujo grande centro, Monte Alban, foi fundado por volta de 6000 a.C. Simultaneamente ao aparecimento dos maias, na América Central floresceu a grande metrópole de pirâmide de Teotihuacan, no México Central, ao nordeste da atual cidade do México. Embora possuíssem em comum com seus vizinhos das montanhas mexicanas uma base agrícola e traços culturais semelhantes como o calendário sagrado de 260 dias e o jogo de bola, os maias, em seus domínios na selva, permaneciam um povo artística e intelectualmente distinto, surgindo por volta de 3000 d.C., num sítio chamado Oaxactum, no coração da região conhecida como Petén, e daí se espalhando por Tikal, Palenque, Copán e Quiringuá. Foi aproximadamente em 500 d.C. que ocorreu o grande impulso da civilização maia. Nos 300 anos que se seguiram à duração do Bactum IX, os maias construíram suas harmoniosas pirâmides escalonadas e deixaram um grande número de indicadores de pedra. As estelas onde as datas e outras informações relacionadas eram registradas a cada 5, 10 ou 20 anos. Então, a transição do Bactum IX para o Bactum X em 830 d.C. veio o declínio abrupto, ou o desaparecimento dos maias clássicos. No final do século X d.C., quando mais uma vez a cortina se abriu para os maias, ou antes para os seus descendentes, o que se viu foi uma cena completamente diferente. O lugar agora era o norte de Yucatán,
houve uma mistura com seus vizinhos mexicanos, os toltecas. A revelação religiosa de Quetzalcoatl ou Kukulcán de 947 a 999 d.C. é o fator cultural da ligação. Embora ocorram grandes realizações arquitetônicas tais como as encontradas em Uxmal e Chichén Itzá, não há mais grandes monumentos talhados em pedra registrando datas e dados astronômicos intermináveis. Antes, desenvolveu-se uma versão amplificada do sistema cronológico, e a maior parte da escrita é praticada em manuscritos chamados códices, dos quais apenas 3 ainda existem. A guerra e o sacrifício humano estão na ordem do dia, e uma aliança política inédita, a Liga dos Maya-Pan, substituiu o período praticamente autônomo e apolítico dos maias clássicos. Com a queda de Maya-Pan em 1441, devido às guerras intensas, chega ao fim a última fase dos maias, quando os espanhóis finalmente chegam com força total em Yucatán em 1527, conforme havia sido previsto pelo profeta maia do século XII. A Chupan, os descendentes dos maias encontraram-se desunidos. Em 1697, as crueldades da nova ordem cristã, juntamente com a varíola e outras moléstias, puseram fim aos maias como entidade cultural ou política. Apesar dos terríveis obstáculos do destino, os maias têm persistido, ao menos culturalmente, em manter sua identidade até os nossos dias. E aqui e ali, feiticeiros, guardiães das tradições mais antigas, conseguiram preservar o conhecimento, o código, o caminho da verdade, que levam diretamente às estrelas. Quando olhamos para a história e analisamos aquilo que foi deixado pelos maias, um fato torna-se muito claro. Não só os espanhóis desconheciam uma separação no tempo ocorrida entre o nono Bactão Maia clássico e os maias posteriores da Liga de Maya-Pan, mas também os textos e manuscritos tardios, Popol Vuh, The Book of the Shilhambalan e The Annals of the Caxcos. Praticamente não nos dão qualquer informação sobre os seus antepassados, os maias clássicos. Não só os cristãos deturparam ou interpretaram mal o que lhes foi dito pelos maias, mas esses mesmos parecem ter confundido intencionalmente seus textos. Mas por quê? Quando, há 150 anos atrás, Stephen e Catherwood na floresta foram ter com os centros clássicos dos maias, sem dúvida haviam se deparado com uma civilização perdida, mas perdida apenas para suas mentes. Quando tudo já está dito e feito, o que a arqueologia descreveu dos maias clássicos são os contornos visíveis da mente materialista científica. O que realmente existe nas terras baixas da floresta de Pitã é muito diferente daquilo que é descrito pela arqueologia. Como uma constelação estelar gravada sobre as selvas da América Central, o padrão que une os vários centros da era clássica espreita através do labirinto do tempo. Templos, pirâmides e praças polvilhadas de monumentos de pedra, intrincadamente talhados com elaborados hieroglifos e dados astronômicos, representam uma operação de registro científico tão precisa quanto qualquer outra conhecida pela humanidade. Realmente, se considerados como um todo, os centros maias clássicos ao Bactão IX apareceram como um verdadeiro cartão de visitas cósmico. Ei, você é da Terra?
Os monumentos parecem gritar para nós. Aqueles que nos construíram estiveram aqui, como humanos iguais a vocês. Ó terráqueos, vocês não conseguem entender o que aqui deixamos. Se vocês pudessem abrir seus olhos sem preconceitos, veriam a dádiva que os aguarda. É evidente que para os maias clássicos mais importante do que o território e as guerras era a necessidade de estabelecer os ciclos do planeta Terra por meio de um sistema matemático singular. O objetivo desse elaborado registro parece ter sido a correlação dos ciclos terrestres e de outros ciclos planetários dentro do nosso sistema solar, com a matriz harmônica de um programa mestre. Essa matriz, abrangendo os harmônicos cíclicos dos planetas do nosso sistema solar, era galáctica, uma vez que representava uma visão maior e mais abrangente do que a que poderia ser obtida de dentro do nosso próprio sistema. Não comparável com qualquer outro padrão, essa perspectiva implica que os maias clássicos possuíam uma missão distinta. Qualquer um que tenha uma missão também terá uma mensagem, um fato que parece óbvio, mas que frequentemente escapa à mente dos arqueólogos materialistas. A civilização maia clássica foi ímpar na sua realização e o seu fim proposital deveu-se à missão que deveria cumprir. Essa missão, ao que parece, era colocar a Terra e o Sistema Solar em sincronicidade com uma comunidade galáctica mais ampla. Este é o significado das datas e dos hieroglifos que as acompanham. Uma vez atingido o objetivo, pois essa é a causa e o significado da intensa atividade do Baktun 9, os maias partiram, mas não todos. Alguns ficaram para trás, como guardiães supervisores, falando a linguagem dos Uvuia, a linguagem código críptica dos significados dos diferentes ciclos de tempo. A chave e o código deixados pelos maias clássicos, ou devemos dizer, os maias galácticos, descrevendo os seus propósitos e a sua ciência, estão embutidos no aparentemente simples sistema de 13 números e 20 símbolos chamados Tzolk'in. De fato, no Tzolk'in, a matriz harmônica está tudo aquilo de que precisamos para conhecer o fator maia. Mas como tudo isso foi feito? Como os maias chegaram aqui? Qual que é o significado da sincronização galáctica e qual que é o sentido que tudo isso tem pra gente agora? Em resposta a essas perguntas, podemos dizer que o que distingue a ciência maia da ciência atual é que aquela é um sistema que opera dentro de uma estrutura galáctica, uma ciência que opera dentro de uma estrutura de referência genuinamente galáctica. Não pode ser separada daquilo que chamamos de mito, arte ou religião, pois como uma visão de mundo abrangente que é, essa estrutura, em vez de separar, promove a síntese. Quanto a isso, os maias não apenas desafiam a nossa ciência, mas também jogam com os nossos mitos e como veremos. Eles revestem nossa história de um significado e de objetivo que coloca nosso destino no seio dos desígnios invisíveis do firmamento estrelado, mas de um modo ainda não sonhado pelos desajeitados construtores de nossos modernos programas espaciais. Tendo considerado os maias da perspectiva arqueológica e materialista da ciência moderna, vamos agora apreciá-los a partir da visão galáctica abrangente que o fator maia proporciona. Dois termos maias, Hunabku e Kushansam, são fundamentais para que seja possível uma concepção que sintetize ciência e mito. Hunabku é geralmente traduzido como o doador único do movimento e do ritmo, e é o princípio da vida que está além do Sol. Sob este aspecto, Hunabku é o nome do núcleo galáctico, não apenas como nome, mas como uma descrição de objetivo e atividade também,
Movimento corresponde à energia, o princípio da vida e a consciência que tudo permeia, iminente em todos os fenômenos. Ritmo refere-se ao princípio da cadência, da periodicidade e forma, sendo responsável pelas diferentes qualidades limitantes que a energia assume através de diferentes transformações. Kushan-sam literalmente é a estrada para o céu que conduz ao cordão umbilical do universo e define os fios ou fibras invisíveis da vida galáctica, que conectam tanto o indivíduo como o planeta através do Sol, com o núcleo galáctico runábico. Esses fios, ou fibras, são os mesmos fios luminosos que saem do plexo solar, descritos pelo vidente Dom Juan na série de livros de Carlos Castaneda sobre a sabedoria Yaqui, conforme os textos maias Popol Vuh e The Annals of the Kaqchikos. Os Yaquis foram a primeira das tribos maias a se separarem do resto dos clãs procurando entrar neste mundo. Seu objetivo era manter pelo menos alguns dos ensinamentos originais dos maias relativamente puros e num local distante. Seja como for, as fibras ou Kushan-san definem um caminho ressonante, como um walkie-talkie, fornecendo um canal contínuo de comunicação, uma linha vital cósmica. Através do Kushan-san, cada um de nós possui uma conexão que se estende do plexo solar, atravessando a membrana refletora do campo planetário até o Sol e finalmente chega ao núcleo galáctico. Será que essa linha vital tem algo a ver com a origem dos maias nesse planeta? E se assim for, como? Tanto quanto um telescópio e um walkie-talkie, o caminho ressonante descrito pelo Kushan-san pode ser entendido como uma série de lentes vibratórias ou ressonantes. Em uma extremidade está a lente de Runábico, o centro da galáxia, o núcleo da galáxia. Na outra extremidade está a lente do ser humano individual, na verdade, como ressonador cósmico. O indivíduo humano contém 3 lentes. A primeira, que corresponde ao cérebro reptiliano, ou sistema nervoso autônomo. A segunda, que corresponde ao cérebro mamífero, ou neocórtex. E a terceira, correspondente à mente superior, conectando o indivíduo ao corpo do planeta. É esta última lente que, na verdade, sai do plexo solar. Com o alinhamento dessas 3 lentes, uma quarta entra em foco, correspondendo à mente solar, a consciência do Sol e do sistema solar. Uma quinta lente é fornecida pelo próprio Sol. Finalmente, há 2 lentes intermediárias entre o Sol e o núcleo galáctico runábico. Uma é para focalizar informações de um sistema estelar ao outro. Na outra lente, mais próxima de Runábico, está gravado o núcleo comum de informação galáctica, a matriz harmônica. Dessa forma, a informação que passa através do Kushan-san, as fibras vitais galácticas, é articulada e, dependendo de qual das 8 lentes está sendo focalizada, diferentes níveis ou estágios do ser e conhecimento podem ser enfatizados. Olhando através do telescópio galáctico de lentes vibratórias, em vez de um mundo automístico de espaço e tempo, distância e separação, o fator Maia focaliza um mundo de coerência e unidade. Uma matriz ressonante dentro da qual a transmissão de informação é virtualmente instantânea. Se fôssemos dar um nome moderno para esse processo de focalização galáctica e de transmissão de informação, seria princípio da ressonância harmônica. Mas o que é ressonância? Todos falam sobre ela. Eletricistas, físicos, músicos e curandeiras. Mas o que é na verdade a ressonância? A ressonância significa a qualidade de soar novamente.
Ressonar é reverberar. Reverberação significa dar e receber. É a definição da comunicação que é sempre simultânea e acontece pelo menos entre dois agentes. Qualquer comunicação implica uma troca de informação. Pessoas falam sobre a era da informação, mas o que é informação? Da perspectiva dos harmônicos ressonantes, informação é a forma veículo de qualidade de energia que flui entre dois agentes ou dois grupos, como um soar novamente. A ressonância é a informação. A essência da informação, portanto, não é o seu conteúdo, mas é a sua ressonância. Por isso que sentir as coisas é importante. Sentir a ressonância da informação que chega faz criar conjuntamente um campo ressonante. Se tentarmos conceituar a experiência antes de termos ressonado com ela, o campo é desativado ou mesmo interrompido. Se o campo é interrompido, significa que o Kushan-san está obscurecido no plexo solar. Isto é, nós paramos de sentir as coisas e a nossa ressonância foi amortecida. Quando as pessoas falam de ressonância, também falam de frequências e de tons. Frequência diz respeito à velocidade da vibração. Como todos sabem, existem velocidades de vibração mais altas e mais baixas, embora toda vibração seja pulsação de ondas. Uma frequência mantida para um único ciclo de onda, também conhecido como pulsação, torna-se um tom. Portanto, um tom é qualquer frequência continuada, cujo nível determina qual dos nossos órgãos do sentido podem ser afetados. Em outras palavras, o tato tem os seus tons. O perfume é um tom do campo do olfato. Mesmo a mente experimenta seus tons sensoriais de alta frequência. Compreendendo todos os campos do sentido, a harmonia é a sincronização de dois ou mais tons. A habilidade em sincronizar tons e sintetizar campos do sentido é tanto uma arte quanto uma ciência. A prática dessa ciência propicia oportunidades impensáveis para uma perspectiva materialista, a qual, por exemplo, nos faz pensar que voar é o deslocamento de um corpo físico entre dois pontos através do ar. Mas o que é voar para os campos do sentido de um passageiro num avião? Uma vibração grosseira de motores a jato, o cheiro do combustível e a refeição de micro-ondas. E se voar para a capacidade de identificar a consciência com a ressonância e deixar-se levar pelas frequências de diferentes níveis de realidade? Sem dúvida que a harmonia é uma ciência. Aqueles que praticam essa ciência são os verdadeiros artistas, os profetas de harmonia, pois são eles que transmitem, não como doutrina, mas como realidade, o princípio da ressonância harmônica. Aplicado galacticamente, esse princípio descreve a totalidade do universo como um campo operado por lentes ou placas ressonantes por meio de uma afinação ou um toque adequados nessas lentes, que podem soar harmônicos que penetram em níveis mais altos ou mais baixos de atividade tonal, fazendo soar tons e harmônicos que tange as cordas de uma harpa. E observa o efeito das vibrações que ondulam a superfície da água. Transmite-se informação entre diferentes níveis ou oitavas. Se essa visão de mundo soa pitagórica, a música das esferas, na verdade, ela é. Porém, a diferença entre os pitagóricos e os maias é a seguinte. Os maias demonstraram que isso não é meramente uma filosofia, mas o fundamento de toda uma civilização. Uma civilização baseada no princípio da ressonância harmônica, obviamente, é diferente em natureza e propósito da nossa, que se baseia na aquisição de bens materiais e na defesa de territórios.
Para entender os maias e o fundamento de sua ciência como uma alternativa para nossa atual desordem, devemos nos aprofundar na descrição dessa civilização. Por exemplo, o que uma civilização fundada nos princípios da ressonância harmônica teria como metas ou objetivos? Poderia ser outra coisa que não colocar o sistema da Terra em ressonância com o Sol como um membro em evolução de uma família galáctica maior? Isso tem algo a ver com as metas de civilização atual? Quem pode dizer quais são as metas de nossa civilização? E essas metas têm alguma relação com o planeta ou ainda com um sistema solar? Precisamente por estar baseada no princípio de ressonância harmônica, uma civilização como a Maia pode ser descrita como galacticamente informada, isso é, pelo princípio da ressonância harmônica. Há uma onda de informação nos dois sentidos que se propaga para o do ser individual até a mente coletiva ou planetária, e da mente planetária através do Sol para o núcleo galáctico. Se os maias são agentes galácticos, ser galacticamente informado descreve um processo apenas de disseminação de informação, ou também descreve um processo daquilo que chamaríamos hoje de viagem espacial? Ou ainda, não podia ser que, da perspectiva da ressonância harmônica e do fluxo bidirecional de informação galáctica, não haja qualquer diferença entre disseminação de informação e viagem espacial? Acho que nesse ponto há uma importante distinção a ser considerada. Diferentemente da ciência ocidental, que se baseia na investigação da matéria, daí o materialismo científico, a ciência maia se baseia na mente como fundamento do universo. O universo é mente, e as diversas propriedades da mente podem ser descritas através de relações de números inteiros. Para a ciência maia, o que chamamos de matéria representa diferentes tons aglutinados como um espectro de frequência harmônico, perceptível ao tato. Como todas as outras experiências ressonantes, a matéria pode ser representada por relações de números inteiros. Como todo matemático sabe, o número em si mesmo é uma estrutura puramente mental. Um outro corolário da perspectiva maia é a universalidade da consciência, visto que o universo é de natureza mental antes que material, ou ainda uma vez que a noção do material é derivada do mental. Na verdade, há apenas a consciência, energia inteligente, seja ela um pedaço de quartzo ou uma formiga, um ser humano ou algo além, sei lá. Tudo é vivo, não há nada desprovido de sentimento. O campo da realidade está saturado de intenção. Nessa concepção, a forma das coisas é a configuração da consciência numa função específica de frequências ressonantes. Uma junção de frequências ressonantes pode ser definida como uma sincronização de dois ou mais espectros tonais que unem necessidade momentânea com objetivo universal. O ambiente pode precisar de formigas para executar uma tarefa, para arejar a terra. A formiga, então, é o espectro tonal que une a necessidade momentânea com o propósito universal de arejar a terra. De forma semelhante, em um certo momento da sua evolução, a Terra pode precisar de uma inteligência sincronizada para colocá-la numa relação mais consciente com o Sol e com a galáxia como um todo. Ou, mais precisamente, ao mesmo tempo, o Sol pode precisar de um corpo planetário para assentar a informação recebida do núcleo galáctico ou de sistemas estelares mais evoluídos. O fator Maia corresponde exatamente a essa situação. A sincronização de informação galáctica com as necessidades mútuas da Terra e do Sol. Como formigas galácticas, os maias e sua civilização seriam os sincronizadores da necessidade momentânea,
representado pela inteligência planetária ou solar, com o objetivo universal, ou seja, a participação consciente na comunidade galáctica. Consideramos uma sequência de acontecimentos. Vamos supor que a galáxia é um imenso organismo que possui ordem e consciência de uma magnitude tal que transcende os limites da imaginação humana. Como um corpo gigantesco, ela consiste num complexo de sistemas estelares coordenados pelo núcleo galáctico Hunapku, circulando energia e informação em sentido horário e anti-horário. O denso e pulsante coração galáctico emite uma série contínua de sinais que chamamos de radioemissão. Na realidade, essas emissões de rádio correspondem a uma matriz de ressonância, um vasto campo galáctico de energia inteligente, cuja pulsação primária intermitente fornece a base para as funções radioativa e eletromagnética, funções atrativas ou gravitacionais, e função receptiva e psicoativa. O único objetivo da emissão contínua de ondas de informação a partir de Hunapku é o núcleo galáctico e estação cósmica de rádio, e é a coordenação superior dos organismos, membros e dos sistemas estelares. Para a coordenação superior, entenda-se, antes de tudo, a capacidade da inteligência local, através de sua focalização das lentes de Chang'an, em chegar ao limiar da percepção do todo e com ele se alinhar. Inteligência local significa que a mente ou campo de consciência planetário que constitui o campo autorrefletor de um planeta ou planetas de um dado sistema estelar. Então, uma vez percebido e realizado o alinhamento com o todo, a meta é estender o processo aos sistemas de membros, os quais o limiar de percepção do todo ainda não foi atingido, e é assim que lentamente evolui a comunidade de inteligência galáctica. A percepção do todo implica comunicação direta e consciente via estrela local como um núcleo galáctico. Isso também implica uma ativação contínua na linha vital galáctica Chang'an. A realização consistente da harmonia é a capacidade de manter uma comunicação direta e de promover continuamente uma ampla percepção do mundo. O fim do processo pode ser nada mais do que a passagem de toda a galáxia para um estado inconcebível de sincronização harmônica. No processo que estamos descrevendo, alguns sistemas locais obtêm alinhamento com o todo antes dos outros. Digamos que as inteligências que atingem esse estado são chamadas de Mayas, os profetas da harmonia. A adivinhação é um conhecimento direto pela mente. O adivinho ou profeta da harmonia, um Maia, seria, então, aquele que conhece diretamente as frequências harmônicas de um nível ou estado de ser, e de certa forma é capaz de sintonizar e mesmo assumir as qualidades desse plano. Devido à obtenção de tal conhecimento, um dos poderes maias seria o da transdução ressonante, em virtude do conhecimento direto dos harmônicos de onda e das mudanças de frequência A transdução ressonante é a capacidade das mudanças de frequência
Desculpa. A transdução ressonante é a capacidade de se aplicar esse conhecimento e passar diretamente de um estado para descer para o outro, e consequentemente de um sistema estelar para outro. E é claro, o imperativo de e consequentemente ok. E é claro, o imperativo de alinhar-se com o todo e tornar-se um Maia é estender tal realização para outros sistemas estelares locais. Desse modo, a matriz galáctica começa a ser tecida em uma teia de inteligência autorrefletoras. Além dos Maias, para que todos os sistemas possam atingir o mesmo nível de coordenação harmônica, o conhecimento ou informação teria de ser sistematizado em códigos o mais simples possível, de modo a serem utilizados em comum, e sistematizar e transmitir esse código. E também responsabilidade dos Maias. O código, conforme veremos, é referido como o módulo harmônico, ou Tzolk'in, a matriz matemática mais simples possível para acomodar o máximo de transformações, transmissões e transduções harmônicas, uma verdadeira tabela periódica de frequências galácticas. Viajantes intrépidos do Kushan-San perseguiram-nos. Os viajantes intrépidos do Kushan-Sun, peregrinos galácticos à procura de sistemas estelares em que o potencial para a percepção de um alinhamento com o todo está começando a amadurecer. Os Maias, profetas da harmonia, são incansáveis em sua busca. Uma vez que um sistema é examinado e monitorado, e descobre-se que ele apresenta potencial para a realização harmônica, os Maias aprontam-se para os preparativos finais. E é claro que à medida que cresce o número de sistemas locais que atingem a sincronização harmônica, também eleva-se ao nível de coordenação cooperativa para os sistemas menos evoluídos. E por mais que os Maias operem com um código uniforme de informação galáctica, o módulo harmônico, cumprindo a exigência de propagar a harmonia, eles também operariam com um código de honra galáctico. Mas por quê? Como se sabe, coagir ou forçar alguém a realizar algo não é um método inteligente. E se o que se faz é uma harmonização superior, então deve-se ensinar ou mostrar à inteligência local como chegar às suas próprias conclusões. Em outras palavras, o código de honra galáctico é manifestar e demonstrar a harmonia por todos os meios possíveis, sempre utilizando as normas da harmonia, mas ao mesmo tempo respeitando a inteligência local. A ordem principal do código seria não promover qualquer ideia de dualidade ou separação. Em relação a isso, há uma frase maia que diz em Lakesh: eu sou um outro você. Hábeis na transdução ressonante, o meio de transmissão, comunicação e passagem de uma condição a outra por harmônicos de onda, devido a uma hábil utilização do Kushan-San. Os Maias agiriam como mediadores entre Hunapku, o núcleo galáctico, e a inteligência em evolução de um sistema estelar local. Mas, enquanto pode ser fácil imaginar a informação sendo transmitida através do Kushan-Sun, como ondas propagando-se através de um walkie-talkie, improvisando de latas de conversa, o que quer dizer da viagem espacial.
De acordo com o fator Maia, a viagem espacial é a informação. A informação transmitida pelo princípio de ressonância harmônica. Nós somos informação. O universo é informação. A informação, como o número, é basicamente uma propriedade ressonante da mente. A informação é energia estruturada conforme o receptor ao qual ela se destina. A limitação ou aspecto formal da informação não oculta o fato de que o continente está informando por uma qualidade de energia. Ouvimos músicas, ondas sonoras que se propagam no espaço, e em algum lugar dentro de nós experimentaremos uma carga emocional. Ocorre uma transdução. A transformação do som, que é um tipo de informação, energia emocional. Um outro tipo de informação. Toda energia possui propriedades de onda transdutiva. Toda propriedade de onda é suscetível de ser transmitida de modo ressonante, como harmônicos de frequência. Uma oitava é um ciclo coerente, e em todas as oitavas pode-se fazer soar qualquer tom para produzir harmônicos. Em outras palavras. Não, pera. Desculpa. Rebobinando. Respira, bebe sua aguinha. Uma oitava é um ciclo coerente. Em todas as oitavas pode-se fazer soar qualquer tom para produzir harmônicos em outras oitavas. Se isso se acrescentasse que qualquer propriedade em outras oitavas. A isso se acrescenta que qualquer propriedade de onda pode ser traduzida de uma forma para outra, através de um meio específico, como um cristal de quartzo. E quando você tem os princípios básicos da ressonância harmônica, só agora começamos a perceber que o DNA, o código genético, o código da vida, passou por uma infraestrutura, como características de onda. Isso implica que, entre as células do corpo, há um sistema universal de comunicação que opera a velocidades que variam entre a do som e a da luz. Sabemos também que o código do DNA corresponde a uma fórmula de números inteiros que representa uma progressão binária de expoentes 6, 2, 4, 8, 16, 32 e 64, produzindo 64 palavras código ou códons constituídas de 6 partes. Uma ciência baseada no princípio dos harmônicos ressonantes poderia traduzir a matemática de número inteiro desses códons em estruturas de onda de diferentes frequências e transmitir essa informação através do Cushan Sun. Como transdução ressonante, viajando a toda velocidade através do éter galáctico, os maias puderam transmitir-se a si próprios como informação. Um código de DNA de um sistema estelar a outro. Porém, respeitando a perspectiva de todo o sistema, a transmissão de informação genética ou de outra natureza de um sistema mais evoluído para outro menos evoluído deve passar por uma hierarquia de comando apropriada. Basicamente, a série de comando vai de Hunapku, do núcleo galáctico, até a estrela mais linda,
e dessa para a inteligência refletora, a mente ou consciência planetária, uma vez que uma consciência planetária especifica que se tenha alinhado com um todo, isso é, através de uma estrela-mãe até o núcleo galáctico, então, operando mudanças no seu código universal. O módulo harmônico pode se estabelecer comunicação com outro sistema estelar. É importante ter em mente que a informação comunicada de um sistema a outro ela passa através da estrela do sistema receptor e a estrela que serve como mediadora para o Kushansum entre Hunabku, o núcleo galáctico, e o planeta que evolui como inteligência refletora. Mas como ocorrência, a transmissão de informação há alguma ocorrência de transmissão de informação ao se utilizar o Sol como mediador? Supondo que tivesse sido feita uma incepção e que, monitorando o sistema local, verificou-se que isso evoluíra o suficiente para encontrar-se no limiar de um alinhamento com o todo. Então, a informação, código, adequada seria preparada. Uma sonda inteligente transmitida como um código de sincronização seria irradiada através da estrela local, ou seja, através do nosso Sol, que os maias chamam de Kim, já que Kim, nosso Sol, possui um ciclo de pouco menos de 23 anos, divididos em duas pulsações que dão em média 11,3 anos cada uma. A sonda inteligente primeiro iria sincronizar-se com esse ciclo solar. Incidentalmente, essa pulsação cíclica de 11,3 anos produz um fenômeno conhecido como heliopausa, uma flutuação na bolha quase imperceptível que forma um mielocosmo. A totalidade dos campos gravitacional e eletromagnético do Sol, abrangendo as órbitas dos planetas e todo o sistema solar. Desde que o campo de informação do Sol estiver sincronizado com o fluxo de informação dos sistemas maias evoluídos, poderia ocorrer a transdução de informação, a impregnação genética do campo planetário selecionado, como uma radiação sutil afinada com o ciclo solar. A onda de informação genética codificada para as frequências e qualidades específicas do planeta escolhidos instantaneamente se manifestaria. Os maias, navegantes galácticos e profetas da harmonia, teriam então penetrado um nosso sistema? Como que seria isso? Como que isso realmente ocorreu? O começo do livro mais coerente dos textos maias que ainda existem é o Popol o livro da comunidade ou das coisas comuns, embora escrito depois da conquista espanhola. Contém algumas pistas interessantes. Trecho do livro. Aqui apresentaremos a revelação, o depoimento e a narração de tudo o que estava oculto. A revelação. E ao mesmo tempo, o depoimento, a narração conjunto da avó e do avô. Daremos conhecimento porque agora o povo não pode ser mais visto, o que era visto claramente vindo do outro lado do mar. O livro original escrito há muito tempo existiu, mas está oculto aos olhares de pesquisadores e dos pensadores. Maravilhosas eram as descrições e o relato de como todo o céu e toda a terra foram formados, de como foram formados e divididos em 4 partes, de como foram distribuídos e de como foi dividido o céu, de como a corda foi utilizada para medir, tendo sido estendida no céu e sobre a terra,
os 4 ângulos nos 4 cantos, conforme foi dito pelo Criador e Formador, Mãe e Pai da vida. De todas as coisas criadas, Ele que dá o alento e pensamento. Ele que gera as crianças, Ele que vela pela felicidade do nosso povo, pela felicidade da raça humana. O sábio que medita sobre a bondade de tudo que existe no céu e na terra, nos lagos e no mar. E, analogamente, um outro texto de Enos of Kakshikos está escrito: do outro lado do mar viemos para Tulã. De 4 regiões vieram os povos para Tulã. No oriente há uma Tulã, outra em Shilbalbei, outra no ocidente, de onde viemos, e outra onde está Deus. Portanto, havia 4 Tulãs, e partindo chegamos aos portões de Tulã. Apenas um morcego guardava os portões de Tulã. Então, nossas mães e nossos pais ordenaram que nos apresentássemos, nós, os 13 clãs das 7 tribos, os 13 clãs de guerreiros. Várias coisas chamam nossa atenção nessa descrição críptica. Primeiramente, há descrições de um vir a ser uma passagem de um lugar para qualquer referido como o outro lado do mar. Esse outro lado do mar é um oceano mesmo. Ou será que é uma metáfora do mar galáctico? Depois vem a descrição mandálica, seja das 4 tulãs, seja da divisão quaternária do céu e da terra. O que isso representa na verdade? A corda para medida através do qual o centro determina a relação nos 4 cantos ou 4 direções também será uma referência ao Kuxansan? Há também referências aos 13 clãs de guerreiros e às 7 tribos. Estes são os números chaves da matriz maia. 13 representa 13 representando o movimento presente em todas as coisas, repetido 20 vezes, que é igual a 260, o número harmônico do Tzolk'in, ou matriz galáctica. 7 é o número do centro místico. 6 menos 7 é 1, o número da unidade. 6 mais 7 é igual a 13, a harmônica celestial do movimento e da totalidade. 7 mais 13 é 20. O fator que combinado com 13 cria um módulo harmônico. Os números localizados nos 4 cantos do Tzolk'in ou matriz harmônica são primeiro o 1, depois no fim o 13 e o 7 nos 2 cantos intermediários. Nessas descrições das origens, estamos realmente lidando com uma linguagem código do Zuhuia, descrevendo a passagem para a Terra via Kuxansan? Será a mandala de 4 partes, ou Tulã, quadrupla, a descrição de um padrão harmônico primário, pelo qual se podia transmitir informação genética ou de qualquer outra natureza? Os 13 clãs e as 7 tribos representam linguagens códigos para recordar a matriz galáctica? Representaram a avó e o avô, que em outros textos maias e mexicanos aparecem como habitantes do 13º céu, ou céu superior, a benévola inteligência dominante do sistema de onde os maias, ou pelo menos o fluxo maia de informação, vieram? Se o Kuxansan, como um walkie-talkie galáctico ressonante, podia ser o agente transmissor de informação necessária para transportar os maias de um sistema exterior ao nosso até a Terra. E como batedores para uma sincronização de alta frequência, isso nos faz lembrar de Sipapo dos Hopis, descrito como o túnel ou passagem que liga diferentes mundos. O Sipapo é o fio ou linha vital que une não só o núcleo galáctico, os sistemas estelares dos vários planetas, mas também as diferentes eras. Assim, quando termina uma era e a outra está prestes a começar, o Sipapo é a passagem que mostra o caminho. Seguindo essa rota hipotética de transmissão ressonante entre os sistemas estelares galácticos, veríamos o fluxo de informação maia fixando-se nesse planeta talvez há uns 3.000 anos, se não antes, aplicando-se em seu propósito de reunir informação sobre a Terra em relação ao Sol, a Lua e ao resto do sistema solar. Os maias observaram, adotaram, interagiram e assimilaram, sempre mantendo comunicação com seu quartel-general.
Quando chegou a hora de deixar o cartão de visitas à brilhante e elevada estrutura da civilização maia, eles o fizeram com precisão, arte e total segurança, uma vez que ainda estavam em contato com o núcleo galáctico Hunabku, através de Kushansun. O sistema matemático chegou, já completamente desenvolvido. Depois de adaptá-lo ao nosso sistema planetário, os 20 hieroglifos chaves teriam sido modificados como tais. Depois da concluída missão, a correlação dos ciclos planetários do nosso sistema solar dentro da estrutura galáctica da matriz harmônica, os principais agentes teriam retornado ao seu lugar de origem via sistema de lentes intermediárias do Kushansun. E é assim que pode ser explicado o mistério dos maias. Há um estilo de escultura que os maias deixaram em Quiriguá e também em Palenque, que exibem figuras humanas ou aparentemente humanas, com os pés formando um ângulo agudo como se estivessem flutuando, subindo e descendo, entrando em êxtase ou saindo dele. A mais famosa dessas figuras é aquela que está na tampa do túmulo de Pacalvotã em Palenque, onde parece que é uma árvore da vida que está emitida do abdômen ou do plexo solar de uma figura principal. Seria então a árvore da vida o Kushansun? Bem, mais interessantes são uma das figuras de Quiriguá, que sem dúvida foi o centro intelectual mais brilhante dos maias. Curioso também é que, sendo o mais ilustre dos centros maias, Quiriguá atingiu o ponto máximo de sua realização artística e intelectual nos estágios finais do Bactun 9, de 790 a 870 d.C. Uma figura no impotente altar da pedra de isomorfo em Quiriguá possui uma cabeça grotesca, um extraordinário capacete e no mais uma forma humana. Em sua mão direita, ele segura uma espécie de cabo. Atrás do corpo há um grande envoltório orgânico que consiste em 3 discos, ovais ou circulares, onde estão incisas formas circulantes menores. A posição das pernas, braços e cabeça viradas para o lado dá a impressão de que essa figura em particular está flutuando. Uma outra escultura de Quiriguá, no igualmente monumento do altar de pedra de isomorfo, P. Apenas os pés e as pernas parecem ser humanas. O resto do corpo, cuja posição leva a crer que estejam sentados, desaparece num labirinto de estranhas estruturas orgânicas em frente ao altar de isomorfo. Há uma escultura de uma figura contemplativa sentada, com um cetro na mão. Todas essas figuras de Quiriguá estão acompanhadas por uma profusão de hieroglifos. A figura de Palenque é adornada em seu túmulo por desenhos dos 9 senhores do tempo ou dos mundos subterrâneos. O que está acontecendo? Esses desenhos ou formas estariam se manifestando ou voltando ao campo vibratório Kushansun? Conquanto, pelos padrões atuais, tudo isso possa parecer uma especulação, hipótese fantástica, pisamos em solos firmes ao tratar com a matriz harmônica, o módulo harmônico 13 e 20, comumente chamado de Tzolk'in, focalizando nossas atenções nessa evidência coerente e singular. Penetraremos mais fundo no mistério galáctico dos maias, os profetas da harmonia. Cosmitantemente, através da nossa compreensão do Tzolk'in, nós mesmos poderemos adivinhar o objetivo dos maias nesse planeta. Continua.